Olá, bom dia, meus amados, graça e paz. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez para darmos início à nossa escola bíblica dominical. A princípio, achávamos que iríamos estar na igreja, mas ainda não é o momento e entendemos que o Senhor tem nos dirigido em tudo e queremos contar nessa manhã com a graça do Senhor nos assistindo, com a bênção de Deus acima de tudo sobre sua vida, você que está nesta manhã também aí conosco. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, queridos amigos que estão chegando, que a graça do Senhor nesta manhã esteja nos ajudando, nos abençoando. Precisamos muito do Senhor em nossas vidas, não é verdade? Queremos dar as boas-vindas ao nosso querido irmão e amigo Daniel. Que Deus te abençoe, Daniel. É uma alegria tê-lo aqui. Também está chegando aí mais pessoas. Deixa eu expandir aqui para que eu possa então acompanhar você que está chegando aí. Eu acho que é Tainá. Deus te abençoe, Tainá. Bom dia, Deus te abençoe, toda a sua família, viu? Obrigado pela sua presença aí conosco. Ok, meus amados? Vamos dar início, como temos sempre feito, buscando a direção do nosso Deus, uma palavra de oração, depois estaremos ouvindo o louvor, que é o tempo que os irmãos vão chegando, aos poucos, e aí a coisa vai seguindo normalmente, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor em nossas vidas. Oh, que bom, Daniel. Deus te abençoe. A alegria ter Zara aí conosco, sua mãe também, que bom. Deus te abençoe grandemente a vida delas também, mais ainda toda a família Teles, família que nós muito amamos, uma família bem numerosa e abençoada por Deus. Então, dona Nena, nosso abraço aí, fraterno. Deus abençoe sua vida, fortaleça a sua saúde. Muito obrigado por nessa manhã estar conosco, tá bom? E Zarinha, o amor do coração, Deus abençoe a toda a família. Muito bem, irmão Joaquim, seja bem-vindo, querido irmão. Obrigado pela sua presença. Irmã Isabel, também do Crato. Deus te abençoe, querido irmão. Uma alegria tê-la aqui conosco nesta manhã. Que a graça do Senhor esteja te assistindo. Vamos orar, pedindo a direção do nosso Deus. Pai maravilhoso e santo, queremos suplicar o teu favor nesta manhã para cada um de nós, para as famílias, para este momento que queremos consagrar ao Senhor o nosso coração, o nosso entendimento, levando cativo, ó Deus, a tua presença, todo pensamento para que seja aprovado e, acima de tudo, seja para a tua honra e glória. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para a vida dos irmãos que estão chegando, estão já nos acompanhando, a família do nosso irmão querido Daniel, toda a sua família, irmã Zara também, dona Nena, família amada lá no Crato, irmã Isabel e outros irmãos, Tainá, que também está nos acompanhando, que a tua graça esteja visitando a cada um destes, suprindo quaisquer que sejam, ó Deus, as lutas, as dificuldades, esteja, ó Deus, suprindo e também fortalecendo seus corações. Os nossos irmãos lá de Portugal, que o Senhor também esteja visitando nesta manhã, cada um, vendo, ó Deus, o que cada um esteja necessitando, que por tua graça e grande misericórdia, o Senhor esteja também fortalecendo suas vidas, a esperança em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado por este momento. Queremos consagrar ao Senhor a nossa vida, nossas famílias, ó Deus, o nosso coração, pois a tua palavra nos ensina a te buscar de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E nós queremos fazer isso nesta manhã. Sabemos que por nós mesmos é impossível, se não fosse a tua graça, o teu amor, através do teu Santo Espírito e da obra perfeita e eficaz do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, o que seríamos de nós? Não chegaríamos jamais à tua presença, mas é por Cristo que nós estamos nos dirigindo a ti e certos também que o Senhor está nos ouvindo e está conosco. Muito obrigado por tudo, assim te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, a família aí, Gustavo, Rebeca, Tomazinho, Bernardo, Arthur e grande Gabriel, Deus abençoe. Nos dê um retorno aí acerca do som, se o som está chegando aí ok, tá bom? Peço aí a sua colaboração, o seu feedback aí. Opa, pronto. Ok. Nos dê um retorno acerca do som. Muito obrigado você que tem chegado. Obrigado pela sua presença conosco. Compartilhe com seus contatos para que outras pessoas também possam ouvir
serem alcançadas pela palavra do nosso Deus nesta manhã, tá certo? O estudo hoje vai falar sobre a união, um tema corrente nos lábios do Senhor. A união entre os irmãos, tema corrente nos lábios do Senhor. Nos dê um retorno aí acerca do som. Queremos chegar da melhor forma até você. Muito obrigado, Gustavo, irmã Isabel também. Jean-Claire, querida irmã, Deus te abençoe com toda a família, seja bem-vinda. Irmão Joaquim, a toda a família, um abraço fraterno aí. Felipe, meu querido, Deus te abençoe, que bom tê-lo conosco nesta manhã. Só um momento. Irmão Pablo, irmã Fabrícia, Julinha, Sarinha, saudade do pastor, viu? Deus abençoe. Irmã Helena, seja muito bem-vinda também. Obrigado, Pablo. Irmão o Vanderlei, Deus abençoe, querido irmão, a toda a família, que a graça do Senhor os visite, o supro de tudo. Rosimeire, muito obrigado. Espero que sua irmã esteja bem, saúde. Querida irmã Albertina, Deus te abençoe, que bom tê-la aqui conosco. Amém. Espero que o Senhor esteja fortalecendo a sua saúde. Compartilhe com os seus contatos para que outros possam também ouvir da palavra do Senhor. Chame sua família para cultuar ao Senhor nesta manhã. Hoje é domingo, dia do Senhor. Sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Levemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Amém. Que o Senhor esteja fortalecendo a nossa vida, mais ainda o nosso coração, nos dando a esperança necessária para estarmos servindo e, como diz o cântico, sejamos idôneos para servir a Jesus. Queridos, eu peço que os irmãos estejam conosco nesta manhã também, pedindo as suas orações aí em favor de Enílima. Nós já notaram que ela não está aqui, né? Thalita também não está, Enílima, a Nayane chegou agora. Enílima não está bem de saúde já há 3 dias, sentindo fortes dores abdominais. Já fomos 2 vezes ao hospital, tem sido medicada, mas a coisa não tem melhorado. Então eu peço que os irmãos estejam orando por ela, pelo restabelecimento da saúde dela, melhor o bem-estar, tá certo? E que a graça do Senhor esteja sobre nós. Contamos com a sua oração também em nosso favor. Nesta manhã também nós soubemos da partida do nosso querido irmão Jim Clark, lá em Fortaleza, o pai do pastor Mauro Clark e Kelso, e compartilhamos com os irmãos para que também estejam orando pela família. Louvamos ao Senhor porque um homem de Deus
fiel, comprometido com a obra em toda a sua vida e certamente agora estar gozando da presença do nosso Deus, né? Livre de todo e qualquer impedimento, assim como cada um de nós que confiamos no Senhor, um dia estaremos tão bem como Ele agora está. Ok, queridos? Vamos ainda estar louvando ao Senhor. O primeiro cântico que nós gostaríamos de entoar é o hino do cantor cristão, de número 324. Se você tem um hinário aí, convido você a estar abrindo no hino 324, que tem como título Refúgio Verdadeiro. O Senhor é o nosso refúgio verdadeiro, é a nossa rocha, como Moisés assim descreve para o povo, né? Inabalável. Deus não se abala por nada, Ele supre todas as nossas necessidades. Então, o hino de número 324, se você tem um celular, um smartphone aí, é provável que você tenha também. E a letra vai estar fixada, Nayane? Vai. Muito bem, a letra também vai estar fixada aí. Cante conosco, 324, o hino do cantor cristão. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil-me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. O interlúdio. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Última. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém? A estrofe diz: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. A graça do Senhor esteja confirmando essas promessas e mais ainda essa certeza na sua vida, meu amado, você que está nos acompanhando nesta manhã. Queremos dar as boas-vindas à querida Zara, irmã do nosso irmão Daniel. Deus te abençoe, Zara, aí com toda a sua família. Dona Nena, tá certo? É uma alegria saber que vocês estão nesta manhã conosco, nos acompanhando. Irmã
Silvia, seja bem-vinda. Lindomar. França, Lindomar, muito obrigado. Deus te abençoe. A toda a família, viu? França, Deus console aí o seu coração. Sei que hoje o coraçãozinho está apertado aí por conta da partida da sua mãe, não é? Mas que o Senhor esteja confortando aí sua vida e a vida dos seus irmãos também. Silvia, seja bem-vinda. Vicente também chegou, é isso? Muito bem, seja bem-vindo. Vamos dar as boas-vindas uns aos outros e vamos ouvir este louvor. Ele vem para te salvar. Como nós acabamos de cantar, nas nossas lutas, angústias, apertos, né? Temos a quem recorrer, temos a quem buscar. O nosso Deus que é uma rocha na vida do seu povo. Esse cântico, ele vem para te buscar. Vamos entoar e você pode dar as boas-vindas a quem está conosco nessa manhã. Seja bem-vinda, irmã Jo, toda a família. Ouça este louvor, a letra. Ele é poderoso. Quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra ti. Irmão Felipe está dando um beijo aí, ó. Irmão Joaquim, Silvia. Bom dia, irmã Sueli, toda a família. Juliana, Juju, Deus te abençoe. Que bom, Juliana. Um beijinho na Esther. O Rubem está aqui cantando. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão conosco nesta manhã. Sua presença, de fato, muito nos alegra e conforta no Senhor. Que a nossa presença também leve a mesma bênção de conforto e alegria à sua vida. Bom dia, irmã Nice. Bom dia, irmã Maria José. Bom dia, irmã Luísa. Deus abençoe a cada uma das irmãs queridas. Querido Isaílde, mais uma vez, que alegria ter aqui conosco nessa manhã. Deus abençoe sua família. Um abraço aí, Felipe, né? Meu amiguinho fazia avião para ele, hoje eu nem faço mais. Beijo aí para as crianças da nossa igreja, Miguel, Sarinha, Julinha, Rubem, Luquinha, Vinícius, Mateus, Gabriel, Arthur, Bernardo e o grande Tom Maisão. Estherzinha e Clarinha também. Meu querido Silvanildo, Deus te abençoe com toda a família, meu amado. Seja bem-vindo ao estar conosco nesta manhã. Tia Silvia está te chamando de príncipe. Ele vem para te salvar.
Deus esteja derramando nesta manhã a sua amável presença e bênçãos na sua vida, queridos. Muito bem. Querida irmã Penha, Deus abençoe sua vida, minha querida irmã, e a toda a família. Seja muito bem-vinda também. Que a graça do Senhor nos visite e a bênção do Senhor também, tá certo? Queridos, convido-os a abrirem a palavra de Deus, o livro dos livros, onde nessa manhã vamos ler as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 até o verso 12. João, capítulo 15, versos de 1 a 12. Nós estaremos, então, nesta manhã, aprendendo mais da palavra do Senhor, acerca da união entre os irmãos. É um tema corrente nos lábios do Senhor, tá certo? A união entre os irmãos, um tema corrente nos lábios do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 12. Compartilhe da palavra do Senhor com sua família, preste um culto dominical, que a bênção do Senhor possa estar também por meio da sua leitura, a leitura da palavra, dando a esperança, animando, como diz o Salmo 19, ela refaz a nossa alma, o nosso espírito, tá certo? Quando nós lemos a palavra, nós somos abençoados e abençoamos. Então é a palavra de Deus, não é qualquer palavra. Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 12, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Verso 12 chama a sua atenção. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Há uma qualidade aqui, há uma medida que o Senhor nos dá para nós desenvolvermos o amor fraternal, o amor de uns para com os outros. E a medida, o grau de qualidade aqui é o amor dele para conosco. Imagine só o desafio que temos nas mãos. E uma vez buscando e vivendo, como a nossa vida vai ser maravilhosa, não é verdade? Então, a palavra sempre está aqui nos dizendo que isso é possível quando nós permanecemos na palavra de Deus. Fora da palavra, ninguém tem vitória alguma em qualquer que seja a área da sua vida. E qualquer que seja o aparente ganho, pode ter certeza, mais à frente se tornará em grande tristeza e em grande prejuízo. Vamos orar. Eu peço a Nayane que esteja agradecendo a Deus pela leitura da palavra e que assim nós permaneçamos unidos na palavra do nosso Deus, frutificando como Ele assim espera de cada um de nós, tá certo? E desde já também pedindo pelo estudo que logo nós teremos acerca da união entre irmãos,
tema corrente nos lábios do Senhor. Ok? Vamos orar, Nayane? Senhor nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por este dia que nós estamos aqui para te cultuar, te engrandecer, Senhor. Muito obrigado pelo momento de louvor, pelo momento em que entregamos, Senhor, nas tuas mãos as nossas vidas. Eu te peço pela minha mãe, por essa dor que ela está sentindo, eu te peço por Thalita, eu te peço pelo meu pai, por tudo, Senhor, que tu sabes que a gente tem passado. Eu te peço também, Senhor, que o Senhor esteja quebrantando os nossos corações para ouvir a tua palavra, Senhor. Que a gente possa aprender cada dia mais o que tu queres e andarmos nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos ouvir um louvor, e eu gosto desse louvor porque esse louvor, ele centraliza a nossa vida e a nossa busca numa só pessoa. E essa pessoa você já sabe. Estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, o nome sobre todos os nomes. E ao nome de Jesus, que deve sempre estar presente na nossa vida, mais ainda no nosso coração, Atos capítulo 4, versículo 12 diz: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Também é através do nome do Senhor Jesus Cristo, de sua pessoa, que a salvação também é proclamada pelos nossos lábios e crida pelo nosso coração, conforme Paulo fala em Romanos, né? Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê. Vamos ouvir este louvor que tem como título, então, o nome é Jesus. Chame esse nome para junto de si. Clame por esse nome se você tem passado algum aperto, alguma agonia, alguma aflição. Ouça esse louvor. Quem? Irmã Marisa, seja bem-vinda. Quando as lágrimas inundam o seu olhar, qual nome que Irmã Gisele, seja bem-vinda. Alana Barbosa, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença conosco nesta manhã. Que a graça do Senhor a visite, esteja sustentando e suprindo de tudo. não é Paulo nem João, Não é nenhum outro nome. nem Davi, nem Sansão, Também não. nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. Esse é o nome que nós precisamos. O nome é Jesus. Obrigado, Silvio. Deus te abençoe. Contamos com as suas orações em favor de Emílio. O nome é Jesus. Obrigado, irmão Joaquim. Qual o nome que você Qual o nome? encontrou a paz, onde a esperança cresce mais e mais? Bom dia, minha querida irmã Elisa. Te dá Um grande abraço aí do pastor e toda a família. Irmão Gilberto também. Que bom tê-los aqui conosco. e mesmo a morte até. Olha aí, Tomazinho, a vovó está aqui também. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Seja bem-vindo, irmão Belarmino. Graça do Senhor, visite, o assista em tudo. E nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Irmã Elisa, Gustavo está querendo alguma coisa, viu? Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos
Qual o nome que vai te acompanhar por toda a eternidade? Pense nisso. Neste Vou mundo dedicar para o além. Felipe, o vovô Aloysio. Este nome traz o bem, este nome é vida plena para sempre. Amém. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel, não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é. O nome é Jesus. Amém, querida irmã Albertina. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Amém, queridos irmãos, amigos, seja muito bem-vindo você que tem chegado agora, que a graça do Senhor o visite e esteja suprindo toda e qualquer necessidade que você, porventura, esteja necessitando, tá certo? Vamos entoar mais um louvor. Este louvor, ele chama a nossa atenção diante de tantas necessidades que na vida nós temos, não é verdade? Nas muitas áreas, as muitas necessidades se fazem presentes. E diante das necessidades, nós estamos sempre a buscar alguma coisa. E muitas vezes buscamos de forma errada, ou buscamos em lugares errados, ou em pessoas erradas. Então, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde o Senhor nos chama a atenção dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar. O quê? O que é que nós devemos buscar em primeiro lugar? O que temos buscado em primeiro lugar? Ele diz lá: o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas, ele próprio diz e se encarrega, serão acrescentadas. Então é promessa do Senhor, é palavra do Senhor, palavra que não cai, palavra que não volta atrás, palavra que não mente. Pois o Senhor sempre nos lembra, né? Ele não é filho, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. Vamos então estar entoando esse louvor. Buscai primeiro o reino de Deus, tá certo? Ele é um pouco diferente, compassado ao que nós costumamos cantar na igreja, mas eu acredito que os irmãos vão conseguir bem aí, tá bom? Vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus. Busque, meu amado, coloque como prioridade buscar primeiro o reino de Deus na sua vida. Ouça a letra se você não conhece esse louvor. Vamos lá? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 glória, aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
assentadas. Aleluia, aleluia. Amém. Deus abençoe. Vamos novamente orar, irmãos. Convido você que está chegando agora a estar orando conosco em favor de Nilma. Ela não está bem de saúde, sentindo fortes dores no abdômen já há alguns dias, tá certo? E a medicação até agora não tem surtido efeito, mas confiamos no poder de Deus, confiamos no clamor do povo de Deus e queremos novamente estar orando por ela e também por todos os irmãos que estão passando por alguma dificuldade, alguma dor, estão com seus parentes aí nas UTIs, alguns entubados com essa terrível doença, e também aquelas famílias que estão enlutadas, como nós lembramos nessa manhã, a partida do nosso irmão Jim Clark, lá em Fortaleza, pai do nosso querido pastor Mauro Clark, Kelso Clark. Vamos estar orando por todas as famílias enlutadas, tá certo? Por todos aqueles que estão padecer, sofrer e tendo alguma dor na sua vida e família. Oremos então em favor deles e oremos também em favor de Enilma. Contamos com você então. Pai bendito e maravilhoso, nós nesta manhã queremos voltar o nosso coração, o nosso pensamento, a dor que alguns dos teus servos estão enfrentando, ó Deus, em suas vidas, em seus corpos. A dor emocional, a dor física, a dor também espiritual de uma consciência culpada diante de Ti. Suplicamos, ó Deus, o Teu perdão, suplicamos a restauração, suplicamos a cura, suplicamos, ó Deus, a intervenção do Senhor sobre quaisquer que sejam, ó Deus, as necessidades na vida dos Teus servos, ó Pai. Nós não só sofremos de uma coisa, nós não só sofremos de uma área da vida, são muitas as áreas que às vezes nós estamos sofrendo, sentindo dores mesmo. Suplicamos o Teu favor por Enilma, ó Pai, para que o Senhor dê, ó Deus, alívio, descanso, ó Pai, e possa estar, ó Deus, ouvindo a nossa oração, que é por ela fazemos, junto com os irmãos. Também queremos, ó Deus, reconhecer a dor da perda, do sofrimento, da incerteza em muitos lares, em muitas famílias, dos teus servos e dos nossos irmãos, que estão, ó Deus, com seus parentes nos hospitais ou até mesmo em casa, com essa terrível doença do Covid. Pedimos em favor daqueles que estão precisando, necessitando de um aparelho respirador, que o Senhor possa abrir as portas, providenciar e abençoar, ó Pai, o alívio para eles que querem apenas respirar e muitos já não conseguem mais. Suplicamos por aqueles que estão nos leitos de UTI, ó Pai, aqueles que estão também em coma, inconscientes do mundo externo, mas nós queremos, ó Pai, suplicar o Teu favor por estes também, por suas famílias que vivem um momento de dor, de incerteza, de angústia, de apreensão, ó Pai. E nós sabemos como isso dói também, como isso é pesado sobre os nossos corações. O Senhor nos lembra em Tua palavra que nós devemos
buscar o Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa do Senhor aliviar o nosso coração, aliviar a nossa dor, aliviar a nossa angústia. Nós muitas vezes não entendemos os teus propósitos, pois são mais altos do que os nossos, teus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, teus caminhos mais altos e perfeitos do que os nossos, ó Pai. Te suplicamos também compreensão para esperar, para entender, para buscar em Ti a calma necessária enquanto a Tua resposta não chega, enquanto a Tua bênção, ó Pai, não chega. Ajuda-nos em tudo, Tu sabes da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa inconstância de fé emocional, ó Pai. Suplicamos o Teu favor em nome do Senhor Jesus Cristo. Vencer também, ó Deus, com aqueles que estão enlutados, suas famílias. Vencer com aqueles que têm perdido, ó Pai, seus entes queridos, muitos até aqueles que supriam as necessidades financeiras de muitos lares, ó Pai. Suplicamos o Teu favor para a família dos nossos irmãos, Pastor Mauro Clark, Kelso Clark, toda a igreja, toda a família extensivamente, diante, ó Deus, da partida para o Senhor do nosso irmão Jim Clark. Ajuda-os em tudo, fortalece seus corações, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Muito bem, queridos. Convido você a abrir a palavra de Deus para o Salmo 133, um salmo muito conhecido, um salmo que tem como tema maior a união entre os irmãos. Nessa manhã nós estaremos falando acerca da união entre os irmãos, tema recorrente nos lábios do Senhor. Este é o tema, tá certo? A união entre irmãos, tema recorrente nos lábios do Senhor. Abra sua Bíblia, compartilhe da palavra de Deus. Vamos estudá-la, são apenas 3 versos, mas com muitas lições, muita profundidade para nós sermos edificados nesta manhã. E um desafio, se você tem problema de relacionamento, se você está enfrentando algum problema de relacionamento, quer na sua casa, quer no seu trabalho, na escola, não sei onde, na sua igreja, talvez você saiu desse período de pandemia, né, com um problema e vai ter que retornar, e esperamos que no Senhor você consiga então resolver, já está resolvendo acima de tudo. Salmo 133, palavra do Senhor, diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A singularidade, queridos, você que está nos acompanhando, você que talvez não seja um crente ainda, nós esperamos que o Senhor o alcance. Para nós que somos crentes, a singularidade da Bíblia, diante de muitas e boas obras que existem, literárias, a singularidade da Bíblia é que ela, para nós crentes no Senhor Jesus Cristo, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela não só dita a nossa fé, mas ela também dita a nossa prática, a nossa conduta. Ela é autoridade sobre nós. Imagine só um livro ter autoridade sobre a vida do homem. Mas é isso mesmo. A Bíblia ela tem autoridade sobre nossas vidas. E nós temos que nos sujeitar a esta palavra. E a razão é simples. Nós não estamos falando de qualquer palavra. Nós estamos falando da singularidade desta palavra, que é a palavra de Deus. E por que nós pensamos assim, cremos e vivemos assim? Porque para nós, cada palavra e toda a palavra, ela foi inspirada por Deus. Homens santos foram separados, usados por Deus para escrever esta palavra. Então, se você disser, quem escreveu foram homens, verdade, você está correto nessa lógica. Mas esses homens não foram qualquer tipo de homem, foram homens separados por Deus, movidos pelo Espírito Santo. E a palavra
foi inspirada. Os homens não. Os homens foram movidos. A palavra foi inspirada, tá certo? Nesse sentido, infalível, eficaz. Então nós cremos que a palavra inteiramente é a palavra de Deus, conforme diz 1 Pedro 1,21, e também conforme diz 2 Timóteo 3,16, quando Paulo nos lembra, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, na justiça. Então, a palavra ela tem que ter uma força, uma autoridade sobre nós. E nesta manhã eu gostaria que você pudesse entender e aceitar essa palavra que será dita, tá certo? Não é palavra do pastor Sérgio, não é palavra de qualquer outro pastor, é palavra de Deus. Então que você desde já possa estar inclinando o seu coração e entendendo. Eu preciso me submeter a esta palavra. Eu preciso aceitar esta palavra. E essa palavra deve ser autoridade na minha vida. O tema, então, que nós tiramos para a nossa meditação nesta manhã, no Salmo 133, é o Salmo 133, união entre irmãos, tema recorrente nos lábios do Senhor. Quando nós pensamos tema recorrente nos lábios do Senhor, é justamente nessa compreensão. Se aqui nós estamos diante da palavra do Senhor, então essa palavra ela saiu dos lábios do Senhor. Como diz Provérbios 16:1, nós fazemos planos, nós temos projetos de vida, não é verdade? Mas a resposta certa, Provérbios 16:1 diz, vem dos lábios do Senhor. Quando o Senhor fala, se torna então autoridade para as nossas vidas. O Salmo inicia então chamando a nossa atenção. Ele desperta então a nossa atenção para ele como uma coisa diferente, como uma coisa que é importante, que não pode ser passar despercebida. Não pode também ter o desprezo de nós. Quando o salmista diz, como é grande, como é bom, como ele diz aqui, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. O salmista está falando de um tema difícil, de um tema muito desafiador, mas de um tema necessário para mim e para a sua vida. E nessa manhã, então, o Senhor quer nos mostrar como esse tema, que é recorrente nos lábios do Senhor, ele é importante para mim e para você. E a primeira expressão aqui é que a união, ela é selada por Deus como algo bom. A união entre os irmãos, a minha união com os irmãos, a união dos irmãos comigo, com os demais, ela tem aqui da parte de Deus um selo. O Senhor sela a sua palavra. Nem tudo que nós fazemos vem com o selo de Deus, vem com a aprovação de Deus. Mas a união entre os irmãos recebe o selo de Deus, recebe a aprovação de Deus. E essa união aqui, o selo é algo bom, entenda. União entre irmãos é algo bom. Para aqueles que estão desiludidos desta verdade, para aqueles que estão entristecidos por algum dissabor nos relacionamentos com os irmãos, vamos voltar o olhar para a palavra. Deus está dizendo aqui, a união entre os irmãos é algo bom. Algo que deve ser levado, então, como parte da vida, como um desafio de vida. Então, essa expressão, como é bom, esse selo da parte de Deus, é aquele mesmo selo, acredite, que lá em Gênesis capítulo 1, Deus deu para a sua criação. Você lembra na narrativa lá de Gênesis capítulo 1, verso 4, 10, 12, 18, 21 e 25? Quantas coisas Deus selou dizendo, é bom, é boa. Por exemplo, e viu Deus que isso era bom. É a expressão que se repete por diversas vezes lá em Gênesis na criação. Então há uma comunicação aqui do Salmo 133 com Gênesis 1. Mesmo que lá não tenha sido dito que a união entre os irmãos é algo bom, mas diz Salmo 133. E é o mesmo selo aqui.
Ou seja, de Deus a união ela flui e frui. Você conhece, sabe distinguir um termo do outro? Eu vou repetir. Em Deus a união flui e frui. Em primeiro lugar, em Deus a união flui no sentido de origem. A união vem de Deus, a união nasce em Deus. A união entre os irmãos, ela parte do coração de Deus para o nosso coração. Vamos lembrar que em Gênesis 1:26 diz: façamos. Havia união. Há união entre os membros da Trindade. Façamos, plural, em conjunto. Nós trabalhamos em conjunto. Em conjunto nós decidimos. Em conjunto nós realizamos. Então, por que é que Deus aqui ele coloca o selo de ser bom ou boa a comunhão com os irmãos? Porque Deus vive em comunhão. Nosso Deus é um Deus de união, é um Deus de comunhão. Nosso Deus não é um Deus de separação. Nosso Deus não é um Deus de discórdia. Se por algum motivo, alguma razão, nós estamos vivendo assim, deve haver um conserto rápido em nossa vida. Deve haver um esforço muito maior para alcançar e se submeter ao que Deus está nos ensinando aqui. Então, a união em Deus, ela flui, ela é a fonte de onde a união se deriva. O que nós partilhamos, tudo parte de Deus. O que nós dividimos, é Deus que divide também. Você lembra as palavras? Nós que diz João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É assim, o amor que nós temos não é um amor que é nosso, que nasceu em nós. Não. Até diz a palavra, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o amor que nos é dado também é um amor que deve ser partilhado. E o segundo do sentido, de Deus a união flui, ele é a razão, é a fonte, é a base, tá certo? Mas de Deus também flui. E aqui a ideia de prazer. O resultado dessa união que nasce, que é fonte em Deus, que é a base de Deus, ela traz um prazer. E esse prazer aqui é descrito. Ó como é bom. Aí diz, e agradável viverem unidos os irmãos. Então, a união ela tem que ser provada no agradar. Em primeiro lugar, agradar a Deus. E em segundo lugar, agradar aqueles que partilham. O nosso relacionamento, meus amados, queridos irmãos, o nosso relacionamento de uns para com os outros deve agradar a Deus. Deve despertar, produzir em Deus também o deleite. Não só a nós. É muito bom quando nós estamos vivendo um relacionamento, e esse relacionamento está indo de vento em popa, esse relacionamento está fluindo e fruindo, né? Esse relacionamento não tem arranhões, tem confiança, tem liberdade. Como é bom. Mas nós não podemos andar esquecidos que primeiramente o agradar é de Deus, não é nosso. O agradar é de Deus. Então de Deus a união ela flui e frui. Do homem a união então ela foi afetada, como toda a criação foi afetada pelo pecado. Se nós não estamos andando bem, não é porque Deus assim quer. Se nós não estamos andando bem, é porque nós temos dificultado essa caminhada. Ou outro tem dificultado esta caminhada conosco. Temos que admitir isso. Às vezes nós somos a causa, mas nem sempre a causa somos. Às vezes nós estamos a sofrer, padecer por algo que nosso irmão tem falado, né? A ideia do Salmo 133, eu quero chamar logo a sua atenção, é a ideia de família. Então, na mente do autor bíblico, ele está pensando aqui o povo como família. Ele está pensando as famílias.
ele está pensando a comunidade como família. E para viver em família, para estarmos em família, o fator essencial é a união. O fator essencial é partilhar do mesmo sentimento, do mesmo espírito, das dádivas de Deus. A ideia aqui então é de família. E é interessante porque em Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, vamos lá rapidinho? Deuteronômio capítulo 25, verso 5. Não esqueça de colocar também as suas impressões, tá certo? No nosso estudo nesta manhã. É importante que você compartilhe também. Logo depois estaremos vendo algumas coisas. Nayane se encarrega de também anotar. Estamos numa escola dominical e aqui eu também aprendo com vocês, tá bom? Então se você vendo, estudando, lendo a palavra, tem alguma coisa aí a acrescentar, faça isso. Não perca a oportunidade não, tá bom? Deuteronômio 25, 5 diz o seguinte, note bem esse texto. É um texto bem desafiador e intrigante para nós do Ocidente. Mas para quem vivia no Oriente ali, era um texto muito familiar. Vamos dizer assim, já fazia parte de praxe da vida das pessoas. Que texto é esse, pastor? Deuteronômio 25, 5. Se irmãos moram juntos, aqui é a ideia de família, aqui é união. O mesmo sentido de Salmo 133, 1. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Note só, não é comum, não é prática das famílias ocidentais, mas era uma prática das famílias do Oriente, da família bíblica. Quem está estabelecendo aqui essa regra de união em família é Deus. Está dizendo, olha, se dois irmãos moram juntos e um deles não tem filho, tá certo? E o outro morre, então a mulher desse que morreu, ela vai ficar então com esse que não tem filho. Às vezes era até o mais novo. Ela não podia casar, não podia procurar, não podia sair daquela família. A ideia é manter na família os bens, as bênçãos, o nome, a identidade e tudo mais. Não podia então estar procurando um estranho. Note que o texto fala de estranho. Por quê? Porque não pode haver amizade e união com estranhos. A amizade é com a família, é com os que são dos nossos, mesmo pensamento, mesma fé. Paulo vai falar isso também em 2 aos Coríntios. Você deve lembrar que sociedade há entre a luz e as trevas, que comunhão entre Deus e o maligno. Não vos ponhais em julgo desigual. Não há sociedade, não há então ligação, são os termos lá, não há comunhão. Mas com os da família sim, deve ter, deve existir, tá certo? Aqui em Deuteronômio 25, 5, é a conhecida lei do levirato. Muito intrigante, desafiador, mas é palavra de Deus. E o povo tinha que aceitar. O povo tinha que se submeter. Nós não estamos fora, então, desta mesma obrigação. Infelizmente, quando nós falamos de união, e o Salmo 133, 1 é um desafio para a união ser restaurada, para a união entre irmãos ser desenvolvida, para a união entre irmãos ser buscada como algo muito precioso. Infelizmente, quando nós lemos as passagens bíblicas, nós vemos que nem sempre estamos vendo união. Às vezes estamos vendo até desunião. No primeiro casal, desunião ali, marido e esposa. Entre os filhos, Caim matou Abel. Ló briga com seu tio. Abraão separa, vai para Sodoma. Os prejuízos você já conhece. Você sabe dos irmãos de José, que o venderam para uma caravana de ismaelitas, como escravo ali do Egito. Você sabe o que aconteceu com Esaú e Jacó? Você sabe o que aconteceu na casa de Davi, homem segundo o coração de Deus? Você sabe como os filhos de Davi eram desunidos? Alguns até
atentando contra a vida do outro, como foi o caso de Absalão. Adonias querendo tomar o reino de Salomão. Você sabe então como muitas vezes os discípulos de Jesus se deram a brigas, as rixas, como nós mencionamos domingo passado, acerca da inveja, você lembra disso? Então, Paulo e Barnabé tiveram uma discussão ali sobre levar João Marcos, sobrinho de Barnabé. A igreja de Corinto, você sabe então das brigas, desuniões que existiam ali naquela igreja. Mas esse é o mundo bíblico. Nem sempre é de união, é de desunião. Mas trazendo para a nossa realidade. Eu falo aqui, me dirigindo à nossa igreja, mas você que não é da Igreja Batista Regular do BES, você congrega numa igreja, você congrega com irmãos, você também tem uma realidade de igreja, de corpo. Nós às vezes vivemos na nossa comunidade de fé a desunião, irmãos contra irmãos, irmãos contra pastor, irmãos contra a liderança, irmãos com disputas por coisas, por posição, por ministérios. É triste ver tudo isso, né? Mas você lembra quando eu disse que a nossa união, ela flui de Deus? Então note só, a desunião não vem de Deus. E a desunião é a obra mais imperfeita de Satanás na vida de uma pessoa. Eu vou repetir. A desunião não vem de Deus. O que vem de Deus é a união. Por isso que ele diz, como é bom, o selo de Deus, de aprovação. Mas Deus pede também que nós averiguemos a nossa comunhão, se é boa ou não. E aqui eu gostaria de dizer, a desunião é a obra mais imperfeita de Satanás na vida de uma pessoa. Porque você deve lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João. O inimigo, o ladrão, vem somente para matar, roubar e destruir. E às vezes nós somos roubados de uma boa comunhão com os irmãos, por um capricho, por um espírito de altivez, por palavras ásperas que nós não queremos polir. Só que esquecemos que essas palavras primeiramente atingem a Deus. Esse pensamento altivo às vezes atinge diretamente atinge a Deus. O egoísmo, o primeiro lugar. Então, veja como a palavra ela se faz necessária na minha e na sua vida. Eu digo, queridos irmãos, que tudo de Deus é perfeito. Até o momento da dor que nós estamos passando, nós temos que encontrar compreensão em Deus, porque Deus permite. Essa pandemia nos tirou da comunhão com os irmãos. Fisicamente, estamos tendo comunhão aqui virtualmente. Mas essa pandemia nos tirou de uma comunhão presencial, nos tirou de uma comunhão pessoa a pessoa, nos tirou de uma comunhão de igreja local. Porque eu acredito, escute bem isso, que nós não andávamos tão bem quanto Deus esperava que andássemos. Nós não estávamos tão bem quanto deveríamos estar. E isso diz respeito à minha responsabilidade e à sua responsabilidade também. Como você ia à igreja? Como você ficava naquele tempo de comunhão? Como você se envolvia com os irmãos? Como você era bênção na vida do seu irmão? E não só esperando que o seu irmão fosse bênção na sua vida. Quando muitas vezes você desprezava a presença, a comunhão ali, não vou por causa de fulano, ciclano, não estou bem. Não era assim que às vezes você me permita aqui ousadamente dizer, inferir. Não era assim que muitas vezes talvez você levava a comunhão presencial? Então olha só, Deus diz, vamos dar um tempo só. Vamos dar um tempo separado. Vamos dar um tempo sem se ver. Vamos dar um tempo distante. Ele fez isso com José. Ele fez isso com José. E quando os irmãos de José vão ao Egito,
já era um outro coração, já era um outro espírito, já era um outro ensinamento. Sabe por quê? Porque José estava sendo ali usado por Deus. Ele nunca foi problema, mas ele foi instrumento de Deus. Talvez você não seja o problema, mas você é o instrumento de Deus para agir na comunhão, para agir na união, para agir na edificação, porque você hoje está ouvindo. O meu relacionamento com meu irmão, primeiramente é visto, primeiramente é sentido por Deus. E o meu relacionamento com meu irmão é a prova maior da presença de Deus na minha vida. Irmãos desunidos, irmãos briguentos, irmãos separatistas, irmãos que se maltratam, só provam a ausência de Deus em suas vidas. Quando Saul morreu e Davi então teve que ali assumir o trono, você deve lembrar que Davi não foi aceito por todo Israel. Ele reinou 7 anos e meio para a sua tribo, para a sua casa. E sabe onde foi que Davi montou o seu trono? Ele montou o seu trono em Hermon. E aqui é interessante porque o Salmo, no versículo 3, vai dizer, é como orvalho em Hermon. Então Davi, ele estabeleceu primeiramente o seu trono em Hermon. Por quê? Porque o reino estava dividido, a casa de Israel estava dividida. E Deus iria usar Davi para unir, para restaurar, para edificar, para enriquecer, para abençoar. E você sabe como Davi tão bem fez isso. Não só ele. O reinado de Davi foi de 40 anos, a semelhança de Saul. Mas a semelhança de Saul, um reino dividido, um reino distante de Deus, um reino que não agradava a Deus, um reino derrotado. Davi então encontra esse cenário do reinado de Saul, um reino dividido, onde alguns disseram, você não será rei sobre nós, você não é rei para nós. Mas Davi esperou no Senhor. Ele firmou o seu trono em Hermon por 7 anos e meio. E depois ele consolida o reino. Ele enriquece, ele abençoa. E as pessoas viram como Davi era usado por Deus para pacificar, para unir, para restaurar. Como as pessoas também devem ver na minha e na sua vida, como nós agimos para unir, para pacificar, para restaurar. Depois do reinado de Davi, de 40 anos, você lembra que quando ele passou o bastão para Salomão, mais 40 anos também. A mesma ideia. Então, um reinado de 80 anos, unido, abençoador, agradável aos olhos de Deus. Aí vem então o filho, o neto de Davi, e você sabe o que ele fez, porque ele não sabia viver em união com os irmãos. Então, se a criação de Deus e a união recebem o seu selo de que é bom, isso deve ser buscado hoje, na minha e na sua vida, por nós. Deve ser o nosso esforço querer viver em união. E todo esforço implica em sacrifício. Todo esforço implica em sacrifício. Então, já peça a Deus força para se sacrificar, buscando então a união com os irmãos. E como eu falei, a desunião é a criação mais imperfeita de Satanás, porque revela a ausência completa de Deus. Tá certo? Segunda lição que nós podemos tirar da união que procede de Deus, da união entre os irmãos, que é tema recorrente nos lábios do Senhor, está no verso 2. É como óleo precioso, não é qualquer tipo de óleo. Para Deus nada é qualquer tipo de coisa. Nem a união, nossa vida, nada. E o óleo também não. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A segunda, então, razão que nós entendemos aqui da necessidade, do valor impositivo de vivermos em união com os irmãos, já que é tema recorrente nos lábios do Senhor, é isso que você deve levar em conta, é que a união ela abre porta a Deus.
No versículo 2 de Salmo 133, a figura aqui é do sacerdote. Diz, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba de quem? Arão. Arão foi símbolo da união do povo com Deus. Porque Arão representava o sacerdócio, representava aquele que liga o homem a Deus. Arão aqui representava para o povo o símbolo da restauração, o símbolo da paz. Note como Arão teve uma figura excepcional, tremenda. Você lembra do episódio quando Moisés foi ao monte com Josué e se demorou lá? O que aconteceu ali com o povo diante de Arão? O Arão então se deu a fazer o ídolo, o bezerro de ouro. Você lembra disso? E ali o povo quebrou a comunhão com Deus. E quando Moisés chega, Moisés pergunta, o que fizeste? Por que você desuniu o povo? Por que você então comprometeu a união do povo com Deus? Se o seu papel é unir, se o seu papel é pacificar, porque o sacerdote oferecia, o sacerdote abria porta. Então note só, a união tem aqui em Arão o simbolismo de abrir portas a Deus. A desunião fecha as portas. A desunião impede Deus de chegar. Pense nisso, seriamente, você que está esperando algo do Senhor. Então, o sacerdócio e o sacerdote aqui figurava então esse elemento de acesso, esse elemento de ligação. 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E quando Paulo fala a Timóteo sobre o mediador, ele está aqui evocando a ideia do sumo sacerdote, daquele que abriu por sua carne, por sua vida, por seu corpo, o acesso a Deus, o qual todos nós agora chegamos diante de Deus, pela união com Deus. Então a união ela abre porta, tá certo? Aqui os elementos são bem interessantes. Ele fala sobre o precioso óleo que desce sobre a barba e desce sobre a gola das vestes. Então note só, a barba, assim como a figura de Arão, a figura do sacerdote, representava muito respeito. E todo judeu gosta de ter uma grande barba, como Gustavo, como Jefferson, né? A minha é só ilusória, tá certo? Então olha só, a barba representava respeito. A barba representava então esse grau de serenidade, de autoridade. E em Êxodo capítulo 30, versos 22 a 25, Êxodo 30, 22 a 25 e verso 32 a 33, fala acerca do derramamento desse óleo sobre o sumo sacerdote. Fala então acerca desse óleo precioso. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção. Outro dia eu tive a infeliz desprazer, sei lá como é que eu coloco para você aí. Eu estava passando nos canais e um desses cultos evangélicos aí que aparece na televisão, né? O pastor, que não era pastor, estava tomando banho com óleo, e derramaram óleo em cima dele ali, porque ele queria então se fazer como essa passagem diz. Nada, desperdiçou vários litros de óleo ali sobre ele. Imagine que nojeira. Não é qualquer um, irmãos, que é chamado a ter comunhão. Não é qualquer um que é chamado a ter união com Deus. Não é de qualquer forma também. E não é usando qualquer tipo de coisa. Êxodo 30, 22 diz o seguinte, se você puder ir, é interessante, estamos na escola dominical. Êxodo 30, 22 diz, disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. Para Deus tudo tem que ser bom. Guarde isso. De mirra fluída, 500 ciclos. De cinamomo,
adoroso, metade, a saber, 250 ciclos. E de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos. Segundo ciclo do santuário. E de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção. Então o óleo representava aqui de Deus a unção. O óleo representava aqui o favor, o deleite, eu tenho um prazer. E o óleo, que era perfumado, que era agradável. Então imaginei, quando derramado esse óleo sobre Arão, o perfume tomou ali aquele ambiente. O perfume tomou a sua cabeça, o perfume tomou a gola das suas vestes. O perfume tomou e agradou, por quê? Porque tudo de Deus tem que ser assim prazeroso. Tudo de Deus é precioso. E a comparação aqui, não perca de vista, a comparação aqui é dos nossos relacionamentos. O nosso relacionamento com o nosso irmão deve ser prazeroso, gostoso. Deve ser, acima de tudo, aceitável. E ele continua aqui. Perfume composto segundo a arte de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Então esse óleo que está representado aqui no versículo 2 do Salmo 133, representa a preciosa unção de Deus sobre a vida de Arão, a preciosa unção de Deus sobre a vida dos sacerdotes, a preciosa unção de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Sim, porque agora nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Você deve lembrar 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós estamos aqui hoje na função e pelo sacerdócio de Cristo, que também é o sacerdócio de Melquisedeque, eterno, contínuo, ininterrupto, sem princípio e sem fim de dias. Nós estamos aqui também exercendo o sacerdócio diante de Deus. Levamos os nossos irmãos em oração, levamos os nossos irmãos em preocupação por eles, tá certo? Em cuidados. E ele continua aqui, verso 32 e 33. Chama a sua atenção. Deuteronômio 30, 32 e 33. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote. Não se ungirá com ele o corpo de um homem que não seja sacerdote. E nem fareis outro semelhante. Ou seja, é proibido hoje produzirmos óleos de unção. Nós vivemos num contexto em que muitas igrejas, em que muitos grupos estão trazendo o velho judaísmo. Nos dias de Paulo, eles eram conhecidos como os judaizantes. Cristo e mais a lei. Cristo e mais um símbolo do Antigo Testamento. Cristo, conforme o autor aos Hebreus diz, e mais uma sombra do passado. É desnecessário. Cristo é tudo. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas vezes pelos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, você deve lembrar. Então, olha só. Receba o óleo e receba o Espírito, a unção de Deus. Não é qualquer um e não é qualquer óleo, porque não é qualquer tipo de comunhão que nós produzimos, não é qualquer tipo de união que Deus aceita. E tem que ser a unção de Deus, e a unção está ligada aqui ao Espírito de Deus. Para que você tenha um relacionamento agradável diante dos olhos do Senhor, aceitável como ao paladar o cheiro de Deus, você precisa ter a unção de Deus na sua vida. Você precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. O símbolo do óleo aqui, da unção, é o símbolo do Espírito de Deus. Você deve lembrar Davi no Salmo 51, verso 11, quando ele pecou em adultério com Betseba. Ele orando em confissão no Salmo 51, verso 11, ele diz: não retires de mim
o teu Santo Espírito. Porque Davi entendia que se Deus tirasse naquela época, naquele modelo, se Deus tirasse o seu espírito, como fez com Saul, Deus tiraria também a sua unção. Deus tiraria ali a sua bênção. E naquele período era possível, hoje não. Porque o Espírito de Deus, ele é permanente. Ele é selo de Deus. Ele é penhor de Deus, ele é garantia de Deus que habita em nossa vida. Então o crente hoje, no período da igreja, o crente por natureza, ele tem que viver em união. Está vivendo na unção, irmão? Já ouviu essa expressão? Está na unção, irmão? Não está na unção? Que negócio é esse? A unção é o Espírito. A unção, então, é a presença do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5. Você deve lembrar o fruto do Espírito. Ali é o fruto da unção. Vive então aquela unção. Pratique aquela unção que todo relacionamento vai dar certo. Mas se você estiver fora da unção, se você não estiver vivendo na unção, irmão, é só a expressão que eu quero chamar a sua atenção. Tá certo? Você está andando na carne. E se você anda na carne, você jamais vai satisfazer o Espírito. Tá certo? Então, a falta de união fecha a porta de Deus. 1 Pedro capítulo 3, a falta de união ela é tão importante, tão séria, Deus leva tão a sério a questão da união, e a falta da união também é tão sério perante Deus, que 1 Pedro capítulo 3, Pedro vai falar ali acerca da união do marido e da esposa, o relacionamento familiar. Ele diz lá, olha, você marido, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tratando bem a sua esposa. Mulheres, sede submissas ao vosso marido, é assim que ele começa o capítulo 3 da sua primeira carta, 1 Pedro 3:1, submissão, viver a vida comum, cuidado, amor. Por quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Na desunião, é como se Deus dissesse, ou fizesse, estou nem te ouvindo. Então, olha só, a falta de resposta de oração. Não estou dizendo que toda falta de resposta de oração. Mas já parou para pensar como é que está o ambiente aí em casa? Como é que está o relacionamento com a esposa? Está um pé de guerra? Não vai vir unção, não vai vir bênção, meu amigo. Conserte então. Se sacrifique, busque. Você é um pacificador. Você é quem abre a porta à presença de Deus. Você é quem leva o outro. Você é sacerdote de Deus. Viva dessa forma, tá certo? Receba o óleo e receba o respeito. Depois que o óleo era derramado ali, o povo entendia, tenho que respeitar esse homem. Eu tenho que ouvir esse homem, eu tenho que levar a sério a vida desse homem, porque esse homem foi ungido de Deus. Quando o rei era ungido, o povo temia. Você lembra de Davi, que cortou apenas a orla da veste e bateu-lhe o coração? E ele diz, pequei contra Deus, pois eu toquei no ungido do Senhor. Isso é naquele tempo, tá certo? Hoje todos nós somos ungidos, nós que somos crentes, nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós que estamos debaixo do sacerdócio de Cristo. Então a unção é a presença do Espírito, não esqueça isso, que é permanente nos dias de hoje. Mas é preciso você entender e viver dessa forma, porque receba a unção, receba então o respeito, tá certo? 1 Coríntios 12:13, Paulo vai falar sobre unção do Espírito, sobre o batismo do Espírito, sobre união no corpo de Cristo. Paulo usa no capítulo 12, a partir do versículo 12 de 1 Coríntios, a analogia do corpo. Somos muitos membros em um corpo só. Muitos membros com muitas funções, mas cada um servindo ao outro. Se seu coração agora parar, dançou. Se uma veia, né, uma artéria aí da sua cabeça, dançou. Se você levar uma topada aí grande, se esbarra no chão. Todo membro do nosso corpo é importante. Nenhum membro é desnecessário. Então olha só como Deus é maravilhoso. Então é isso que nos leva à verdadeira união. Ele diz assim,
1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, uma só unção. Todos nós. Agora não existe mais barreira, não existe mais judeu, grego, escravo, livre, somos unidos. E ele diz mais, segundo aos Coríntios 5:5, ora, o próprio Deus é quem preparou para isto, nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. É Deus que nos dá o seu Espírito. É Deus que nos dá, então, a unção. E através do Espírito da unção, nós abrimos portas. A presença de Deus é a presença do perdão, é a presença da pacificação, é a presença do diálogo, é a presença da restauração. Se nós somos de Deus, temos que buscar isso, temos que viver dessa forma. A união, então, é posição de acesso e posição de respeito perante Deus. Terceiro e último lugar, tá certo? Terceiro e último lugar, sendo um tema recorrente a união entre irmãos nos lábios do Senhor, nós aprendemos então a terceira verdade ou razão para assim vivermos. A união é símbolo de vida abundante. A união então ela é selada por Deus como algo bom. A união então ela abre porta a Deus, ou portas. E a união, em terceiro e último lugar, é símbolo de vida abundante. Símbolo de vida abundante. Diz aqui no versículo 3, acompanhei, Salmo 133, verso 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Esse último verso, só esse último verso, nós encontramos aqui 4 elementos presentes em um só verso. Elementos ou símbolos de vida abundante. Você consegue? Note aí, versículo 3. Pois será, diz aqui, é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Primeiro elemento aqui de vida abundante, o orvalho. O que é o orvalho? Qual a necessidade do orvalho? É aquela névoa que o Senhor então derrama sobre a plantação, sobre o mato, sobre a relva. E quando nós acordamos bem cedo, está lá toda molhadinha. Mas nem choveu. Mas é a névoa. É a bênção do Senhor. É a unção do Senhor. E diz aqui, é como orvalho. Segundo símbolo aqui, o próprio Hermon. O significado aqui de Hermon para o povo de Deus é muito importante. Lembra que Davi fez o seu reino ali no Monte Hermon? Então, o significado de Hermon é um santuário. Mas não só um santuário alto. Hermon é o monte mais alto de Israel. Nem Sião é tão alto como Hermon. Então, quando ele diz aqui, é como um monte de Hermon, então é alto, é elevado. E ali o orvalho que desce do monte. Terceiro elemento aqui de vida abundante, bênção, símbolo de prosperidade. Porque oramos por bênçãos, porque buscamos as bênçãos. E porque Deus é o Deus de bênção. Porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. Prosperidade não é errado na Bíblia. Segundo Deus, devemos ter, devemos buscar. E o quarto e último elemento aqui de vida abundante, diz aqui, sua bênção e a vida para sempre, vida eterna. Quarto e último elemento é a vida eterna. Então olha só, se nós estamos vivendo em união, nós estamos então buscando, desenvolvendo uma vida abundante. Uma vida que se estende, uma vida rica, uma vida produtiva, não uma vida seca, não uma vida minguada, mas uma vida abundante. E uma vida abundante para com quem? Para com os nossos irmãos. Porque aquilo que Deus faz na nossa vida, nós devemos fazer na vida dos irmãos. Se Deus assim age na minha vida, eu devo agir na vida dos irmãos. Dessa forma. Deus vem e eu vou. Tá certo? Então,
A metáfora que eu vejo também aqui no versículo 3 é aquela que o Senhor Jesus fala lá em capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Todo ramo que não estiver em mim, o Pai corta, ele seca, ele é jogado e ele é queimado. Mas aquele que dá fruto, ele limpa, para que deis mais frutos. Por quê, irmãos? Ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Você lembra que os elementos na analogia de Jesus ali, em João capítulo 15, quando ele diz, eu sou a videira, meu Pai é o avicultor, e vós sois os ramos. Então Jesus Cristo ali está falando da nossa união com Ele, da nossa união com o Pai, da nossa união com os ramos, com os irmãos. Porque se um ramo deixa de estar presente, deixa de fazer a sua função, o seu papel, ele seca. E se ele seca, ele corta. E se ele corta, ele é tirado. Nós entendemos o que Deus faz muitas vezes na vida de uma igreja, na vida de alguns, que estão dificultando a comunhão, que estão prejudicando a comunhão. Olha só, Deus, você lembra a passagem de Jesus? O ramo que em mim não estiver, o Pai corta. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11. Há uma igreja briguenta, há uma igreja desunida, há uma igreja partidária, há uma igreja que não visava a união. Você lembra o que Paulo diz no capítulo 11? Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morreram, dormem. Deus trabalha, irmãos. Jamais deveríamos brincar com o que Deus trabalha. Jamais deveríamos brincar com a união entre os irmãos. Jamais deveríamos brincar com a união com Deus. O preço às vezes é muito caro. O preço tem sido caro para uma pessoa desunida, para uma igreja desunida, para um povo desunido, para uma nação desunida. O nosso país tem vivido um momento de desunião. E olha os prejuízos que nós temos colhido. E parece que vamos colher ainda mais. Parece que não foi suficiente. Ciclone lá no sul, a gafanhoto vindo de um lado, lembra? Pandemia em todo o mundo, parece que não é suficiente na vida de alguns, parece que o jugo de alguns é tão forte que só, então eu vou... Devemos ter cuidado, irmãos, com o que Deus trabalha. Sem união, nós vivemos aqui como cortados da videira. Jesus Cristo aqui chama a nossa atenção, chama a atenção dos seus discípulos, e nós somos discípulos do Senhor. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, irmão, Cristo representa então a bênção de Deus. O orvalho representa a bênção de Deus. A união, a vida representa, a bênção representa tudo que Deus quer nos dar de bom. E é tudo que nós devemos também dar, partir com os nossos irmãos. Sem união, as bênçãos não descem. Não sei, para nós finalizarmos, não sei se você notou, verso 2, o qual desce para a barba, desce para a gola, desce sobre os montes. Sem união, as bênçãos não descem. Caso contrário, que você esteja recebendo alguma coisa aí de forma desunida, então não é bênção. É conquista humana, é realização humana, bem diferente das bênçãos. As bênçãos são mais do que realizações. As bênçãos prolongam a nossa vida e melhoram o nosso relacionamento com Deus. Tá certo? Então olha só, todos os dias, para nós encerrarmos, para nós pensarmos, todos os dias o Senhor derrama o seu orvalho. Todos os dias o Senhor renova as suas misericórdias. Todos os dias o Senhor nos mostra que Ele tem compreensão conosco.
Todos os dias o Senhor nos mostra o seu amor. Todos os dias o Senhor nos oferece perdão. Todos os dias o Senhor se mostra tolerante com as nossas meninices e até com os nossos pecados. E todos os dias o Senhor diz para nós: eu tenho esperança em você. De onde então vem a ideia de que separar é melhor? De onde então vem a ideia de que viver desunido é melhor? Certamente, esse sentimento não vem de Deus. Não é de Deus. E não está nos lábios do Senhor. União entre irmãos é um tema recorrente nos lábios do Senhor. Em todos os livros da Bíblia, sem exceção, todos os livros da Bíblia, sem exceção, Deus fala sobre a união entre irmãos. Até nos 2 livros que não se menciona o nome de Deus, não se fala acerca de Deus, mas estão lá versos, ensinamentos acerca da união, que é o livro de Cantares e também o livro de Esther. Então, a união entre os irmãos é um tema recorrente nos lábios do Senhor. Vamos então concluir. Você tem buscado essa união com o seu irmão, com os seus irmãos? Você tem sido pedra de tropeço? Você tem sido aquela pessoa que quando você chega na igreja, quando você chega na casa, quando você chega na sua repartição de trabalho, as pessoas, puxa vida, chegou. Eu espero que não, meu amado. Porque se você estiver sendo tal referência de desunião, é porque primeiramente está faltando Deus na sua vida. E para que você então viva na presença de Deus, você deve viver em união. A união entre irmãos é tema recorrente nos lábios do Senhor. Então esteja sempre presente nos lábios do Senhor. Sempre sendo pronunciado pelo Senhor, através da união com seus irmãos. Que Deus abençoe, que você, ao passar esse período de pandemia, você possa avaliar bem a necessidade do porquê Deus nos separou, a necessidade do porquê Deus disse: vamos dar um tempo, vamos esfriar as coisas, vamos voltar e vamos ser novamente um povo unido. Deus abençoe, vamos orar. Pai, aplica a Tua palavra e aquilo que nós não alcançamos, que o Senhor, por Teu Santo Espírito, possa acrescentar e fazer na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. Nós temos muito a aprender, grandes desafios, ó Pai, para nós. Viver em união não é fácil, é sacrifício, mas viver em união é algo que Te agrada, é algo que representa a bênção do Senhor, o respeito, é porta aberta, ó Deus, para o céu, de onde vem e desce as bênçãos sobre nós, ó Pai, bênçãos que tanto nós necessitamos, bênção que tanto o Teu povo necessita em tempos difíceis aos quais nós estamos passando, bênçãos que a Tua igreja também precisa, ó Pai. Abre o nosso coração, o nosso entendimento, perdoa as nossas falhas, se por algum motivo, por algum pensamento contrário, nós temos sido, ó Deus, pedra de tropeço na vida dos irmãos, na vida da Tua igreja. Perdoa-nos, ó Pai, e que não mais sejamos pedra de tropeço, mas sejamos bênção na vida dos irmãos. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos lá ver alguns comentários. Já estamos 10h40, ainda estamos bem, tá certo? Muito bem, deixa eu ver aqui. Roberto Santos, Deus te abençoe, seja bem-vindo, querido. Irmã Albertina pegou e disse quão bom e agradável viver unidos em Amém, irmãos. verdade. Esse versículo é profundo, viu, irmã Albertina? Daniel colocou aqui: junto com a igreja somos uma grande família. Deus tem realçado, né, Daniel, a necessidade, a importância da igreja. E eu lembro aqui mais uma vez, pastor é assim, pastor sempre está lembrando essa passagem. Não sejais como muitos que deixaram de congregar, né? Lembre isso, né? A palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 10, fala sobre isso, que nós devemos nos congregar, estarmos juntos, quanto mais quando vermos que o dia se aproxima. Ok? Mais alguém aqui? Deixa eu ver aqui se
A irmã Esté colocou, o pior é que muitos enxergam como lado natural. Aí penso que não sou brasileira, pois nunca vimos isso em nosso país. Verdade. Triste, mas é uma triste realidade. Uma triste verdade que devemos, a partir de nós, viver de forma diferente. Viva diferente na sua família, viva diferente na sua igreja, viva diferente no seu ciclo. Você já muda o Brasil a partir da sua vida. Irmão Joaquim disse que tem orado pela gente. Obrigado. Por cada um, né? Thalita, esposo e bebê, mamãe, eu, esposo e... Como é importante essa união, irmão E Joaquim. por todos os irmãos. E irmã Albertina também disse que ela tem orado. E ele colocou, nunca me esqueço de orar pela irmã Albertina e pelos meus irmãos em Cristo Jesus. Que maravilha. Da minha igreja. Amém. Obrigado, irmão Joaquim. Que bom saber que o irmão tem tido esse amor por nós e nós também, viu? Acredite. Pelos irmãos aí, irmã Albertina, Felipe, irmão Joaquim, irmão Fábio, com a irmã Cláudia e Érica aí em Portugal. Que Deus abençoe. Muito bem, meus amados. Foi um prazer explanar a palavra do Senhor. Sim, Uma Daiane. observação. Aí eu não sei se é a irmã Sueli, mas acredito que seja a irmã Luiz. O pastor falou tanto Hermon que confundiu sem querer que Davi governou 7 anos em Hermon. Disse Hermon que em vez de Hebron. Valeu, irmão. Obrigado. Olha, cabeça. Olhe pela cabeça do pastor. Obrigado, irmão Aloísio. Eu vi aqui que Sérgio Nicola, Deus te abençoe. Que bom tê-lo aqui. Obrigado pela presença. E toda a família aí, que o Senhor esteja visitando vocês. Muito bem, meus amados, vamos ouvir mais um louvor, tá certo? E eu gostaria de oferecer esse louvor a todos vocês. Estamos encerrando a nossa escola dominical. À noite, retornaremos às 18 horas para estarmos juntos e fecharmos esse dia com a bênção do Senhor. Não esqueça de orar por Enilma. Suplicamos as orações dos irmãos em favor de Enilma, a sua recuperação, o seu bem-estar, tá certo? Vamos ouvir esse louvor. É uma maneira de nós estarmos também nos despedindo momentaneamente, tá certo? Que a graça do Senhor nos assista. Belo louvor, profunda letra. Obrigado pela sua presença, a todos que estão conosco, estou vendo por aqui, alguns. Deus abençoe a todos. É uma alegria saber que estão aí. Irmã Elza, que bom, viu? Deus abençoe. Ore pelo seu pastor. Faça as malas. Venha para cá. Os netos, pastor, igreja. Vamos encorajar irmão Gilberto, esse projeto de vida. Pastor Tomé Faria, Deus abençoe meu querido amigo e pastor em São Paulo. Graça do Senhor aí o assiste com todos os irmãos, toda a família também. Querida irmã Eleonora, um abraço aí ao pastor Ricardo. A graça do Senhor assista. Olha aí, Bernardo, Arthur, Gabriel, Tomás, a vovó mandando aí um oi. Um dia abençoado, irmã Esté, toda a família, Reinaldo, Ana Késia. Figura, viu? Difícil ter comunhão com essa pessoinha aqui. Logo nós estaremos colocando a escola dominical à disposição, o vídeo no Zap da igreja, tá certo? E também no YouTube. Compartilhe lá depois com seus contatos, familiares. Talvez a palavra fale aquilo que você não tem conseguido falar. Santo Espírito,
Como é bom estar em comunhão com Deus. Como é bom ter comunhão com o Espírito do Senhor. Como é bom ter comunhão com Cristo. Como é bom ter comunhão com os irmãos. Amém, meus amados? Vamos orar, vamos encerrar. Pai, abençoa o teu povo neste dia, supre as nossas necessidades, esteja conosco, ó Pai, pela tua graça nós te suplicamos. A unção do Senhor, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um abraço aí, fraternal, pastoral, de todos nós. Deus abençoe a todos. Tchau.